A pessoa que está em casa, ela vê aquela matéria pronta, né? Mas ela não imagina que por trás daquilo tem uma checagem. A gente corre atrás, por exemplo, do entrevistado. Uma vez, numa aula na faculdade, um professor deu esse exemplo. Ele disse que o chefe de reportagem falou para a repórter: vá fazer uma matéria sobre aborto. E ela perguntou: a favor ou contra? Aquela pauta que me está sendo oferecida, ela é de interesse? Ela vai oferecer alguma coisa enquanto notícia? Vocês, enquanto telespectadores, gostariam de, na casa de vocês, assistir essa notícia? A avaliação do que é ou não notícia, ela acontece o tempo todo. Então, hoje de manhã eu determino o que é notícia para hoje à tarde. Hoje à tarde eu determino o que é notícia para amanhã de manhã. Eu não consigo trabalhar com muita antecedência, porque cada detalhe precisa ser avaliado. Só consegue realmente se destacar nessa profissão se você for diferente. Esse é o principal segredo para você conseguir resultados. Não importa com crítica e lembre-se, você não faz comunicação para colega, você faz para o povo. E é aqui na capital goiana onde está localizada uma das emissoras mais expressivas da televisão brasileira. É a Record Goiás, onde nós vamos conhecer e acompanhar um pouco do que envolve a produção da notícia. Nós estamos em Goiânia, capital do estado de Goiás, que de acordo com o IBGE é a sexta maior cidade do Brasil em tamanho e conta com mais de 1.200.000 habitantes. Em um lugar com tantas pessoas se movimentando 24 horas por dia, fatos acontecem a todo instante. Mas o que determina que um fato vire notícia? Como é definido o que será ou não noticiado pela imprensa? Conheça a partir de agora o processo de formação da informação. Record Goiás, uma indústria de notícias. O processo do jornal começa pela gente. Nós pensamos nas matérias, criamos as pautas, no sentido, quando a gente fala sobre a criação das pautas, nós vamos atrás de assuntos que podem ser abordados, que tenham relevância, discutimos esses assuntos no início do dia e também ficamos atentos a tudo que acontece na cidade. A equipe só vai para a rua depois que nós direcionamos, depois que nós descobrimos o que está acontecendo, checamos as informações para que elas estejam corretas e repassamos para eles. A Record tem vários jornais. Cada jornal tem um público diferente, né? Eu posso citar o meu, que é o Cidade Alerta, que é o que eu estou produzindo. É um jornal policial, então a gente define em cima do assunto, entendeu? Do assunto que seria o assunto de polícia. Então, eu vou citar o exemplo, para o Cidade Alerta, entre uma matéria de falta de energia e uma família que está pedindo justiça por conta de um filho que morreu e o assassino está solto, nós vamos para esse. Já um outro jornal, por exemplo, Balanço Geral, já iria para o outro assunto, que é o público dele. Então, isso a gente recebe os assuntos e discute isso numa reunião de pauta. Então, o que vai para o seu jornal é isso, o que vai para o outro é aquilo. Aquela pauta que me está sendo oferecida, ela é de interesse? Ela vai oferecer alguma coisa enquanto notícia? Se ela for interessante, porque você sempre precisa se colocar no lugar de quem está em casa, de quem vai assistir o seu jornal. E aí eu sempre oriento a produção. Vocês, enquanto telespectadores, gostariam de, na casa de vocês, assistir essa notícia? Essa notícia tem interesse para vocês? Tem. É um serviço, é algo que vai me interessar? Então, ok. Primeiro critério a ser aprovado. E aí tem alguns outros, perfil do jornal. Para aprovar uma pauta, eu preciso saber o perfil do jornal. Aqui na Record nós temos 4 jornais, cada um com um perfil diferenciado. Eu não posso aceitar para o Balanço Geral uma pauta que tem muito mais o perfil do Goiás Record. Hoje a gente já está vivendo um desenvolvimento em Goiânia que não nos permite cobrir tudo. A gente precisa fazer seleções. Então, quantas equipes eu tenho para trabalhar naquele horário? Quais são os principais assuntos? Então, um assunto muito bom pode ficar de fora, desde que eu tenha outros de maior relevância naquele momento. Então, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa nacionalmente, eu precise repercutir isso no local.
Então isso me determina que aquele assunto é importante, ele vai virar notícia. Eu tive um acontecimento ontem que precisa ter continuidade, precisa ser suitado, e isso vai ser notícia. No nosso jornalismo, nós temos alguns assuntos que precisam sempre estar em pauta. Por exemplo, a comunidade, cidades, factuais fortes precisam sempre estar em pauta, matérias de comportamento, economia popular. Então eu tenho que abastecer os meus jornais com essas notícias. Recebendo as sugestões de pauta dos produtores, a gente vai encaixando nesses formatos. Mas daí vem os factuais, que de tão importantes acabam derrubando aquela matéria fria. Cada jornal já tem uma maneira de apresentar as notícias. Então, o assunto cai no nosso basquete, na nossa cesta. A televisão, o Record é uma televisão muito popular. Então, se a sociedade tem um problema para resolver, normalmente ela nos liga. Então, isso cai na cesta. Mas não é tudo que cai aqui na cesta que vira notícia. Então, você daí tem que apurar. Ver se aquela informação que chegou aqui, mesmo que venha de um telespectador, ou mesmo que venha de uma assessoria de imprensa, ou de um órgão como a polícia, o bombeiro, né? O governo, prefeitura, sindicatos, você sempre tem que apurar. Apurou, você tem que ver se aquela história vai ter índice de audiência, porque a gente procura pegar a história que tem um interesse popular, ver em qual jornal se encaixa, aí com qual repórter se encaixa e como esse repórter vai fazer e ver se isso aí é possível. Além disso, você põe na tua conta do dia, quer dizer, eu tenho 6 equipes à tarde, às vezes eu tenho 12 matérias para fazer, eu tenho que selecionar, olha, essa dá para ficar para amanhã, essa não dá, vai cair hoje mesmo, porque essa é fraca, essa é mais forte. Então é uma conta que a gente faz diariamente. A pessoa que está em casa, ela vê aquela matéria pronta, né? Mas ela não imagina que por trás daquilo tem uma checagem, a gente corre atrás, por exemplo, do entrevistado, a gente destrincha a pauta e entrega na mão do repórter. E ele vai no local, entrevista as pessoas e fecha o texto, vem para a televisão, aí já é uma outra pessoa que cuida, que já seria a edição. O editor tem como responsabilidade checar, revisar o texto, ver se está de acordo com o que foi pedido, de acordo com a pauta, checar a correção gramatical e a estrutura do texto, ver se realmente ele conseguiu estruturar o texto. Chega aqui na ilha de edição e aí nós vamos então colocar as entrevistas nessa reportagem e depois, com a ajuda do editor de vídeo, ele coloca as imagens, ele vai cobrir o que a gente chama de off, que é o texto, né, a reportagem, e o editor de texto, ele é responsável para fiscalizar, para revisar, para ter certeza que as cenas foram colocadas de acordo com o que o texto está pedindo e se não está infringindo nenhuma lei, se não está aparecendo nenhuma propaganda, se não tá errado. Então, feito isso, ele revisa e a matéria vai para o ar. O Balanço Geral, desde a época do extinto Goiano Gente, que depois virou Balanço Geral, o foco sempre foi o comunitário. Só que tem mudado muito. Houve uma época em que o público gostava muito de ver reportagens policiais. Só que a banalização da violência, ficou tão comum a violência, que hoje reportagens policiais só dá audiência se você tiver uma grande história por trás daquilo. Se você humanizar aquela história. A pessoa foi assassinada, o bandido morreu, aquela coisa, mas você contar uma história de ser humano por trás. Não, a simples notícia da violência já não dá audiência mais. Então, assim, o comunitário, esse dá audiência. Então, sempre tem alguém com problema de iluminação, problema com asfalto, problema de matagal. Então, esse tipo de notícia sempre dá audiência, se você souber contar a história. Porque a televisão mudou muito. Antigamente a gente dava a notícia, hoje você tem que saber como dar a notícia. Se você souber contar uma história, ela dá audiência. Eu acho que eu sou mais o tipo de repórter que vai para a rua querendo, assim, contribuir de alguma forma, denunciando algo que, de repente, vai surtir um efeito coletivo, não só para aquela pessoa indeterminada e tudo. Prefiro esse tipo de matéria do que matérias de comportamento, que eu sei que muita gente gosta, prefere, os assuntos mais light. Mas eu acho que quando a gente se sente útil, que o nosso trabalho acabou levando a um desfecho bacana, como, por exemplo, uma vez que nós recebemos uma denúncia de que funcionários do Araújo Jorge, em 2007, estavam vendendo vagas na fila para pessoas que estavam praticamente em estado terminal. Todo mundo vai te vender, entre aspas, tudo o tempo todo.
Você tem uma comunidade de um lado, um poder público de outro, você tem iniciativa privada de outro, e todo mundo tem os seus interesses. Então, se você não for um jornalista que tem sede pela notícia, mas que também tem cuidado para receber essa notícia, você não vai conseguir ser um bom jornalista e apurar um faro de maneira que essa notícia chegue de forma isenta na sua casa ou na casa das pessoas. O jornalista, ele não sai da faculdade pronto. Isso é uma experiência que eu falo para todo mundo. Ele não sai pronto e ele jamais vai estar pronto. Eu tenho 15 anos de profissão e eu não estou pronta. Eu estou hoje muito melhor do que eu estava ontem.